Eu costumo dizer o seguinte, na vida nós temos três moedas de troca, né? Três pilares que nos dão uma diferenciação no mundo, né? Que é o tempo, né? É o conhecimento e é o dinheiro. Dinheiro vulgo poder. Isso tanto para CPFs quanto para CNPJ. Então, tu tem que ter essas três. E na verdade é o seguinte, para conseguir qualquer uma delas, tu precisa das outras duas. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pod Pimenta. Hoje, nosso convidado, nós abrimos espaço para falar de uma grande história, que fala de propósito, legado e vocação. Professor Mário, nosso convidado é alguém que seguiu os passos do pai, não por obrigação, por paixão à educação. E ao assumir esse caminho, transformou a sala de aula num espaço de transformação real, transformação de vidas. Com 52 anos de vida, Mário Augusto Ribeiro Santana, educador, professor de matemática, empreendedor, proprietário do Cursinho Preparatório Santana. Mário é pai da Rafaela, da Gabriela e do Pedro Henrique, avô da pequena Melissa, casado com a nossa querida e amada Vânia. Bom, Mário, queríamos dizer que tu nos inspira, assim como inspira gerações, como inspirou a minha e vários amigos. Queríamos te agradecer pelo trabalho que tu vem realizando na nossa Santana do Livramento. Dizer que para nós é uma honra em tê-lo na nossa humilde bancada. Tu que foi um grande apoiador do nosso início do projeto. Lembro que tu foi uma das primeiras pessoas a saber que eu contei. E tu foste, como sempre, muito sábio nas tuas palavras, nos orientando, nos ajudando e, por muitas vezes, nos apontando críticas construtivas. Então, gostaria de dizer que para nós é uma honra tê-lo aqui. Sei que tu vai, assim como tu faz o nosso dia na nossa convivência, abrilhantar mais um nosso episódio. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Já nos conhecemos de outros locais, de esportes, enfim, a amizade que já vem de um bom tempo. Mas, como tu disse, né, nos altos dos meus 52 anos, eu costumo dizer que tudo fica, né, melhor com a idade. O vinho fica melhor, né, quanto mais maturado. Amigo, eu já fico melhor. Bate aqui. Bate aqui. Ah, tá. Eu já fico melhor quanto mais vinho eu tiver. Então nós temos essa. Eu digo assim, ó, a vida vai nos ensinando algumas coisas. Sim. Né? Ela vai nos ensinando algumas coisas. Essa presença que nós temos, as trocas, né? Eu digo o seguinte, ó, deveria ser assim, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais nós deveríamos ser resilientes, mais nós deveríamos ser colaborativos. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem, né? A gente percebe que as pessoas vão vivendo e vão deixando as coisas simplesmente acontecer. E se preocupam com coisas muito adversas. Eu digo, cara, esse aqui é um podcast e é um momento de controle nosso. É um momento onde a gente vai poder explanar o que a gente pensa, é um momento onde a gente vai poder trocar ideias, como qualquer lugar. Eu aprendo, vocês aprendem e o público qualificado que assiste o Pod Pimenta, ele efetivamente gosta da conversa qualificada, da conversa com um pouco mais de profundidade. Eu acho que é que nós estamos no início dessa noite. Mas já dizia meu pai, nem sei se foi ele, mas já dizia meu pai, mas é legal dizer, que uma boa primeira impressão vale tudo. É que fica. É que fica. Tanto que tem uma pesquisa de autor desconhecido. Quando eu digo isso, o autor desconhecido... É que tu não sabe. É TikTok. É o TikTok. Né? Que daí fica mais... Claro, fica melhor. mais chique. O TikTok diz que se tu causares uma primeira impressão ruim, tu vais precisar de 7 boas atitudes para conseguir compensar uma primeira impressão ruim. Como eu sempre tenho um pouco de medo das perguntas de vocês, eu trouxe uma lembrancinha. Pra maciar. Isso. Pra vocês. Que daí, óbvio, né? Uma primeira boa impressão. Sim, só que Vai a me gente ajudar não... dizendo os nomes.
Aos 52 anos a gente sabe Isso. também, né? Claro. Não, isso vai tirar a dificuldade de ler. Pamela! Eu não acho. Eu fiz uma pra Pamela que tá no início da... Vem pegar aqui, Pamela. Vem pegar aqui, Vem Pamela. pegar, Pamela. Isso aqui é podcast. Nossa, Marlene. Tem que abrir, viu? Yasmin. Tem que fazer barulho pra abrir. Ai, muito obrigada, Yasmin. Mário. Que legal. Denise. Esse aqui já tem uma escapadinha. Aposto que é o meu, sabia? É teu? E Liane. aqui tem mais 2. Pra assinar. Posso abrir? Pode, Tá deve abrindo? abrir, porque não quero mais que usem os copos que estão aqui em cima. E 2 aqui pro staff. que Professor lindo! Mário, entretanto, todavia, as perguntas apimentadas Já permanecerão estavam na escritas. mesa. Mas o jeito como ela é que feita. lindo. Então eu espero que Olha nos isso. próximos Ai, episódios olha. agora Que tem a delicadeza. canequinha. Ai, Lembra que do programa lindo. do Jô? Adoramos. A canequinha do Jô? Mário, que lindo. Muito obrigada. Não, e- Muito Um obrigada ano, eu botei mesmo. um ano. Porque a gente já tá na segunda temporada do pod. É não verdade. Então, eu já Ah, considero vamos que fazer um ano já brinde. passou. Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde. Eu faço. Muito bom. Como eu não ganhei nenhuma. Aí, vou até tomar uma. Vamos lá. Que Pois bem, lindo. vamos ao Obrigada, Pois bem, vamos Mário. Que comecem os jogos. Com isso, agora tu fala o que tu quiser, o programa é todo teu. Muito E bom, assunto muito a gente bom, sabe muito que bom. tu tem de sobra. Bom, Mário. Ah, só deixa eu dizer, eu vi o episódio da Ana Rita aqui. É, A Ana Rita gosta de falar. Gosta de falar. Eu vou tentar me controlar um pouco. Perfeito. Mário, então, nós sabemos que tu segue o legado do teu pai, nosso querido professor Santana. Um abraço pro senhor. Então, gostaríamos que tu nos falasse um pouquinho de como foi dar continuidade a esse projeto e fazer com que hoje fosse um dos cursos, o curso pioneiro na nossa cidade, de grande sucesso. Bom, de fato, eu comecei a dar aula em Porto Alegre com 16, 17 anos, já dava algumas aulas particulares junto com meu pai. Meu pai voltou para Livramento, reabriu o cursinho, eu estava servindo a pátria naquele momento, eu servi a pátria por 1 ano em Canoas, na base aérea de Canoas, e logo depois eu vim para Livramento. E comecei a dar aula com o pai aos 18 anos e dava aula no Marista também, no colégio Marista. E, bom, enfim, e aí a trajetória vem, né? Mas, independentemente do histórico do curso Santana, que vai fazer 60 anos esse ano, né? Imagina. Eu vejo muito mais a capacidade que nós, ou qualquer um de nós, precisamos ter de sempre... A expressão parece um pouco manjada, mas se reinventar, ou pelo menos se qualificar. Eu costumo dizer o seguinte, na vida nós temos três moedas de troca, né? Três pilares que nos dão uma diferenciação no mundo, né? Que é o tempo, né? É o conhecimento e é o dinheiro. Dinheiro vulgo poder. Isso tanto para CPFs quanto para CNPJ. Então, tu tem que ter essas 3. E na verdade é o seguinte, para conseguir qualquer uma delas, tu precisa das outras 2. Então, se eu não tenho conhecimento, mas tenho tempo e dinheiro, eu consigo conhecimento. Se eu não tenho tempo, mas tenho conhecimento e dinheiro, eu consigo tempo. Então, elas, para mim, esses 3 pilares fazem com que tu consiga estabelecer pelo menos uma projeção de vida plena. Eu acho que é muito disso que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam centrar, pelo menos parar, num dado momento elas precisam parar e entender o que elas fazem aqui, né? Nessa existência, né? Como eu chamo, na terceira pedra solar, que somos nós aqui do planeta Terra. Nós somos tão pequenos, né? E mesmo guardados por Deus, nós somos pequenos nesse universo. E o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso legado? O que a gente pode dizer? Não é nada tão gigantesco assim. Não é nada tão gigantesco. Quem sabe, e para qualquer profissão, seja para o professor, seja para o frentista do posto, seja para o médico, seja para o advogado, qual é o teu legado? Né? Qual é o teu legado? E para deixar um legado, tu precisa estar bem estabelecido. Então, óbvio, a história do curso, ela é importante, ela faz parte da minha trajetória, mas o curso é um CNPJ, né? Ele pode continuar, inclusive, sem mim. Mas eu vejo que o legado em quantos corações eu consegui tocar, quantas pessoas eu consegui fazer parte,
porque eu não transformo ninguém, né? Fazer Sim. parte de uma pequena história de sucesso da vida dessas pessoas. Porque eu vejo que as pessoas carecem um pouco de um pouquinho de sucesso. Ter um sucesso na vida, né? Ter um sucesso. A gente romantiza tanto algumas coisas e deixamos outras de lado. As vitórias são importantes, as vitórias pessoais são importantes, as vitórias familiares são importantes. As pessoas estão O que nessa... exatamente tu quis dizer com as pessoas romantizam tanto algumas coisas? Quais seriam essas algumas coisas? Pois bem, eu vou tentar te explicar da seguinte maneira. É como se nós fôssemos um celular e o celular já vem com alguns aplicativos, né? E outros aplicativos a gente coloca, alguns aplicativos a gente tira. Muitos desses aplicativos não foram colocados por nós aqui dentro, foram colocados por nossos pais, pelos nossos tios, por amigos que passaram. Então, por exemplo, quando a gente fala duas frases, né? Eu sou professor de raciocínio lógico também, mas duas frases. O importante é ser feliz. Show de bola. E quando diz que o dinheiro não traz felicidade, quando tu une essas duas frases, tu lança uma poderosa mensagem que dinheiro está desvinculado da felicidade. Então, veja bem, a gente romantiza essas frases, mas deixa de lado que... E olha só, é polêmico, já é o corte. Já é o corte. A gente já vai ter que ter muitos cortes aqui. Vamos. Dinheiro traz felicidade. Sim. Eu não vou romantizar o resto. Eu vou te dizer, dinheiro traz felicidade. Mas como assim? Isso parece muito superficial. Eu vou ouvir isso muitas vezes. As pessoas vão dizer, mas isso é muito superficial. Não, não é. Porque, veja bem, tu não vai comprar a felicidade, mas se tu tiveres uma situação financeira confortável, tu tem poder de escolha. E se nós tivermos poder de escolha, nós somos mais felizes. Discordo. Não, tô brincando. Não, mas pode. E aos 52 anos eu sou tão resiliente que eu digo, Tá tudo bem. tá tudo bem. Pontos de vistas, né? Isso. Mas eu digo assim, ó, é por isso que eu falo, é muito dessa minha compreensão, porque a gente vai evoluindo e a gente vai ficando cada vez mais analítico. E mais sábio. Isso, talvez, algumas Às vezes nem algumas sempre. vezes a gente, bom, enfim, infantiliza algumas coisas, mas eu vejo isso. Então, aí tu vai criando uma legião, inclusive no nosso país, uma legião de pessoas que aceitam o seu fracasso pessoal, né, como uma consequência natural, porque pelo menos eu sou feliz. E eu não posso ganhar dinheiro, por quê? Porque o importante é ser feliz e dinheiro não compra felicidade, não traz felicidade. Então, eu não estou falando no detalhe de comprar, eu quero comprar um relógio de $20 mil. Se tu puder, ok. Mas, por exemplo, se eu tenho dinheiro, eu posso pagar um bom plano de saúde para minha família, eu posso pagar o melhor hospital para minha família, eu posso ter poder de escolha, inclusive de não fazer nada disso. Então, se eu tenho poder de escolha, naturalmente eu sou mais feliz. Porque se eu não tenho esse poder de escolha, a minha vida é engessada. Eu só posso seguir esse caminho. Então, nós criamos, eu não quero me expandir muito, mas nós criamos no Brasil uma legião, talvez uma das maiores do mundo, de pessoas que acreditam no impossível. Vou te dar um exemplo. No Brasil, só no ano de 2024, foram gastos pelos brasileiros 30 bilhões de reais nas bets. Nossa. Nas apostas. Ninguém patrocina aqui bet aqui, né? Não. Então a gente pode falar, tá? 30 bilhões de reais em bets. Eu pergunto o seguinte, vocês conhecem alguém que ficou rico com bets? Não. Não. Mas a pessoa diz assim, ó, se eu investir 100 reais hoje e apostar naquela lá que dá 17,50, eu vou ganhar 1.700 reais. Vocês já ouviram alguém que diz, cara, eu solucionei a minha vida com a Bet? Sim ou não? Não. Não. Então, mas cada vez mais as pessoas utilizam a Bet, sabendo que não é a solução para a vida e sabendo que foram 30 bilhões de reais no Brasil, um país relativamente pobre, com muita desigualdade social, que foram jogados no lixo. E quer saber mais? Desses 30 bilhões de reais, a maior parte é investida por aquelas pessoas que não têm dinheiro. Condições. Porque a pessoa acredita, eu não tiro a razão dela. Eu não tiro a razão, eu entendo. Ela diz, eu vou tentar com esses 20 reais ganhar 1.000. Mudar a vida. A pessoa que já tem o dinheiro, ela não vai usar.
Porque ela já tem. Ela já tem o controle sobre isso. Então, vejam, nós, e no Brasil nós temos um efeito manada. Então, as pessoas acabam acreditando que alguma coisa sobre a qual elas não têm controle vai solucionar a vida delas. Então, isso é romantizar algumas vezes o que não deve ser romantizado. Perfeito. Respondido a pergunta da Denise. Mário, uma perguntinha. Como professor, tá? Seguindo aquele romantismo que tu iniciou, que agora tu já deu uma polemizada, vamos voltar pro romantismo. Vamos. Como professor, assim, qual é o teu maior propósito quando tu entra na sala de aula? Vamos lá. Já dizia um palestrante, que eu não me lembro quem era, acho que foi Ludwig Valdez. Não, esse foi o Valdez. Da geração passada dos palestrantes. Né? Vamos dessa nova geração dos palestrantes. Valdez, em um dado momento, ele diz, e outros já disseram também, o aluno, olha só a expressão, aluno, sem luz. Olha que interessante. Aluno é um ser sem luz. E o que o professor faz, qualquer professor? E essa eu estou buscando da base filosófica. Traz luz assim. Trazer luz. Trazer luz. Óbvio que a gente sabe que coletivamente ou atualmente o aluno não é um ser sem luz. Mas é esse o nosso objetivo, trazer luz e não só conteúdos. E muitas vezes eu digo que trazer luz para um determinado aluno é colocá-lo não no positivismo incondicional. É colocar o seguinte: eu acho que tu consegue nesse momento, eu acho que tu não consegue nesse momento. Sim. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, se eu acredito, eu consigo. Eu acho uma frase motivacional bem interessante, mas quando tu vai botar isso em prática, o negócio não funciona assim, né? Não basta só acreditar. Mas também eu não digo para a pessoa que ela não é capaz. Claro. Eu digo o seguinte, ora, tu quer passar em medicina, tu quer passar no concurso da Polícia Federal, são 3 anos. Sim. São 3 anos. E o que me surpreende é que as pessoas acreditam que o concurso vai ser daqui a 2 meses, um concurso puxado a nível nacional, e ela acredita que vai conseguir passar. E a pessoa, mas tu não pode tirar o meu sonho. Não, quem sou eu para tirar o sonho? Mas eu posso tentar te centrar. Eu acho que a vida é feita de processo. Tu tem que viver esse processo. Exato. Inclusive nos concursos públicos. Inclusive, tu já falou isso pra mim. Isso. Uma vez eu fui fazer um concurso de... Não dá tempo. Isso. 3 Eu meses digo. não dá. Sim. Sendo É uma meu amigo, realidade, eu digo. gente. É uma realidade. O aluno chegar, eu quero fazer medicina. Ok, nós temos relato de alunos que saem do 3º ano e passam em medicina. Sim. 7%. Certo. Existe, mas são poucos. É um número- 93% são alunos que estão no 2º, 3º ano. Porque, enfim, é isso. Mas então tu tá querendo dizer que não pode? Não, eu tô te colocando, né? Claro. Assim, ó. Eu Não, não gosto- lógica, é estatística, eu não né? gosto de falar muito em dados, porque dados parece assim, ó. Tem o otimista, né? Tem o pessimista. E o realista é o pessimista com dados, né? O realista é o pessimista com dados. Eu não gosto de ter muito o realista, mas em alguns momentos tem que dizer, porque o aluno tem que saber o seguinte. Olha só, quando eu falo pro aluno, tu quer passar num curso de alta densidade, eu não gosto só de falar em medicina, mas num curso de alta densidade eu digo porque É um dos mais objeto de concorridos, desejo né? e com grande densidade de candidato por vaga, grandes médias. Olha para todos os outros candidatos. Se tu fores perguntar para cada um deles que passaram no Enem nos últimos anos, eu fiz 15 mil exercícios, eu fiz 14 mil exercícios. É isso. Agora, se tu estiver disposto a fazer isso, cara, o teu caminho está ali. Agora, não pode. Muitas vezes, após um mês, o aluno dizer, eu não estou conseguindo, eu nunca vou aprender isso. Aí a neurolinguística ela vai agir sobre esse aluno. Então, quantifica. Eu sempre digo, estabeleça metas. Estabeleça metas para tudo. Não só para a educação, mas para tudo. Divide a meta em pedaços também, né? Isso, óbvio. As pessoas têm um sonho. Torna mais tangível, Sim, né? é que as pessoas têm um sonho, elas têm um objetivo. Ok, vamos quantificar. Olha, agora a gente tem que quantificar isso aí. Vamos criar a meta. Ao final de 2 meses, eu vou ter feito 2 mil exercícios. Não consegui, mas pelo menos tu tinha uma meta e tu vai tentar bater essa meta. E aí a gente acaba tendo concluindo a tua pergunta, nesse espectro no qual eu trabalho, de pré-vestibular e de Enem, e pré-vestibular e concursos, a gente acaba tendo pessoas que desejam sonhos, com realidades distintas. A pessoa que quer fazer um concurso, ela já passou da fase
da adolescência, na maioria das vezes. Sim, Ela já claro, passou da fase da claro, adolescência. claro. Quando eu tenho, assim, ó, como nós estamos conversando aqui, eu sempre tenho que me modular. Eu estou falando com alunos do Enem, eu não vou dizer uma para ele, linguagem. eu não vou dizer para ele estuda que a vida muda, que é um bordão que a gente usa porque Sim. ele estuda que a vida muda. Pra ele, Porque ele não quer mudar. Ele tá começando a vida. Ele não tem o que mudar. Ele provavelmente está vivendo o melhor momento da vida dele. Com certeza. Né? Onde não temos preocupações, não querendo simplificar a vida deles, mas é o melhor momento. É do terceiro ano, é da rifa da Páscoa, é o melhor momento verdade. da vida dele. Já o cara que já acabou tudo isso, fez faculdade ou não, aí cabe. Estuda que a vida muda. Já estou entregando meus... Tá vendo? as minhas É, estratégias de mas- evento. Para um aluno de terceiro ano, eu digo, e quem sabe, no ano que vem, seja você na federal. Claro. Porque esse é o objetivo dele. Não é um pai, uma mãe que queira começar a vida numa federal. Nós temos pessoas mais velhas, sim, mas o grupo que faz um vestibular é diferente. Então eu tento, de uma maneira ou de outra, até nessas frases, eu tento de uma maneira ou de outra chegar a essas pessoas. Usando gatilhos mentais, eu acho que o meu maior gatilho mental, o estudo é que a vida muda, tá? Que outras pessoas usam, eu não vou me Sim, apoderar claro. disso. Rima, né? Mas outro que eu coloquei uma vez numa campanha de Instagram foi assim: você merece um final de semana. Sim. Você Eu me merece lembro. um final de semana. Entendeu? Porque a maioria das pessoas que trabalham, que vai pro mercado de trabalho, hoje em dia, tu não tem o final de semana. Tu trabalha o sábado, trabalha o algumas vezes comércio. trabalha domingo, daí tu tem a segunda livre, e a gente sabe que o servidor público, ele tem o final de semana. Então tu toca e a pessoa diz assim, ó. Cara, uma menina me mandou depois assim um áudio, depois outros foram, professor, eu vou fazer o concurso. Por quê? Porque eu mereço um final de semana. Sim. Isso, então... É uma dor. Isso, e daí tu mostra, porque são coisas que pra nós... Eu valorizo muito isso, né? Eu valorizo muito essa vida em família. A nossa vida de interior eu valorizo muito. Almoçar ao meio-dia com a família, né? Claro. No sábado e domingo nos reunir com os amigos. Porque nos grandes centros tu não tem isso. Exato. Sai Não de manhã tem. e volta à noite. E esse profissional que tu relatou, como que ele foi... Em que momento acendeu essa chama assim, eu quero ser um professor? Eu lembro e amo Clóvis Barros Filho. E ele fala que o pai dele dizia... O pai dele dizia que ele era muito burro. Isso. Ele era um bosta. Seu bosta. Seu bosta. Isso. Né? E aí ele disse uma vez pro pai dele que, pai, amanhã eu tenho prova e eu preciso chegar mais cedo na escola. Por que, meu filho, tu tem que chegar mais cedo? Porque os meus alunos, os meus colegas pediram para eu ensinar a matéria. Eu vou junto. Eu não acredito num negócio desse. E aí ele foi junto, ele viu o Clóvis explicando para os colegas e explicando para os colegas ele identificou que ele era um excelente explicador. É esse o nome que ele dá ao invés de professor. E a partir dali, esse foi o propósito de vida dele. Em que momento tu entendeu que esse era o teu propósito? É estranho, né? Porque eu nunca senti como um propósito meu. Tô sendo bem sincero, né? Eu poderia ter feito qualquer coisa, porque eu já vivi na política, já tive 4 anos vivendo intensamente, apaixonadamente a política. Eu acho que é um dado importante a gente salientar aqui que o Mário foi nosso secretário de Educação do Isso, município. Quanto período? Qual foi o período? 4 anos, de 2012 a 2016. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu vivi aquilo intensamente, entendeu? Eu dou aula, gosto muito de dar aula, mas eu também gosto muito de palestrar. Eu gosto muito de palestrar. Eu gosto de falar com as pessoas. Capaz. E gosto, e assim, ó, o meu grande exercício é conseguir gerar conexão com as pessoas. Porque muitas vezes a gente está conversando e eu digo assim, ó, e é de palestra para palestra. Cara, não gerou. Não deu. Sabe? Não gerou a conexão. É feeling, né? Então, muitas vezes a gente precisa disso. Mas eu digo assim, ó, eu vejo que o meu propósito pode transcender a ser professor.
eu acho que eu me comunico bem com as pessoas. Sim. Eu me comunico bem com as pessoas. Eu consigo, por exemplo, eu já fiz palestra para Lions Internacional, por exemplo. E eu consigo conversar com as pessoas. Eu consigo, assim, eu tenho uma capacidade, né, não sou muito adepto à autoelogia, mas como tu me fez a pergunta, eu tenho uma capacidade de conseguir entender o meio e a situação com a qual aquela pessoa está vivendo. Não é a empatia. Não né? é empatia. Não, mas eu entendo onde aquela pessoa Porque está tu inserida. analisa. Isso. É E uma, eu uma consigo- sensibilidade, né, que tu tem, e como uma observação. a gente, né, sempre está lendo, pesquisando, conhecendo, né, Aprimorando. num desses 3 ativos que eu falei que nós temos no mundo, né, tempo, conhecimento e dinheiro, eu vejo que cada vez mais tu vai te aprimorando de dados e tu consegue, então, chegar no coração de cada pessoa. Então, eu sempre digo isso, as pessoas elas têm que ser mais plurais, né? Não suporto muito pessoas que são muito obtusas, que é isso ou não é, eu só sei falar sobre isso. Eu gosto de pessoas plurais. Tu não precisa ser um expert em cada coisa, porque no momento em que tu tem uma determinada abertura para falar sobre qualquer assunto, cara, tu aprende, porque tu vai encontrar outra pessoa que vai poder acrescentar. É assim, ó, tudo que nós fazemos na vida, os últimos dados dizem que o conhecimento da humanidade, óbvio, agora com a inteligência artificial nem sei, ela vai dobrar a cada 2 anos. Então, tem muito conhecimento disponível, mas eu vejo que nada troca, nada substituirá uma boa conversa. Né? A boa conversa. Porque tu utiliza... É mais ou menos assim, ó. Sempre quando a gente tem a sinergia, que a gente consegue... Se eu tenho que fazer uma determinada atividade, eu tenho que fazer uma determinada produção, e vai levar 9 meses. Tudo aquilo que foge do natural é possível. Se vai levar 9 meses e eu pegar 9 pessoas, a gente termina em 1 mês, não é? Porém, 9 mulheres grávidas não geram uma criança em 1 mês. Porque o natural não tem jeito. O natural a gente vai continuar dessa maneira. Então eu vejo que a conversa ela vem desse parte, né? De cada um. Se cada um de nós for pesquisar sobre determinado assunto e marcarmos uma pizza num sábado, a gente vai saber 4 vezes mais ao final da nossa conversa. Porque a gente vai saber aprimorar e dizer o que é mais importante. Mais ou menos isso. Então, o meu propósito eu acho que é Sim. me comunicar com as pessoas. Ok, mas em que Perfeito. momento eu gosto disso? Pois bem, é aí que não é Nunca romântico chegou, essa história. pois Meu é. pai era professor. Olha só, vou desromantizar essa história. Eu estava servindo a pátria na época do Collor de Mello. Na verdade, olha só. Tu era cara pintada preta ou não? Não, eu vou dizer... bom, enfim, eu já volto para isso. Enfim. Eu tinha um estágio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tava bem, cara. Eu tinha 18 anos e eu tava bem. Tá. Tinha ticket de refeição, estagiário da Assembleia. Eu tinha tempo, dinheiro, Cara, conhecimento e muita Tu testosterona. sabe o que é tu ser estagiário da Assembleia Legislativa? Com Não, 18 nossa, anos, gente. Hoje um estagiário da Assembleia Legislativa ganha 2, 3 mil por mês. Imagina Uau. em Porto Alegre com isso. Pois bem. E mais o final de Mas semana. naquela época tinha uma instabilidade Sim, mais um final de política. semana, Mais um final de mais semana. Tinha instabilidade política por causa do impeachment do ex-presidente Collor. E o tempo passa, né? 40 anos e o Collor tá nas notícias de novo. Bom, enfim. E aí, eu já tinha liberado do quartel. De repente, eu recebo uma carta. Todos vocês deverão comparecer. O senhor deverá comparecer do quartel dia tal, em julho, né? Imagina, em janeiro eu já Sim. tinha liberado. Aí eu fui. Quando eu fui, já fiquei. Porque naquele momento, com instabilidade política, eles chamaram um monte de gente para servir dentro dos quartéis. E eu servi 1 ano. Perdi o meu estágio. Bom, mas coisa da vida, né? Servi 1 ano. 1 ano servindo a pátria. E quando eu acabei, eu falei, vou fazer o quê? Não tenho mais estágio, tive que trancar a faculdade, porque eu tava... eu fazia matemática já naquele momento. E eu falei, pai, eu vou para aí. E vou dar aula contigo. Eu sou assim. Eu vejo as oportunidades. Se a oportunidade apareceu para mim, ok. Eu não tenho muito esse negócio. Estou sendo muito sincero. Aí eu nasci para isso. Cara, para mim seria fácil fazer uma transição de carreira.
vou dizer em primeira mão, nos próximos dias eu vou fazer uma transição de carreira não drástica, mas no campo digital. Ai, achei que era outra coisa, outra transição. Não, mas também não é improvável. Toda transição ela é possível. Espero que todas elas estejam na iminência de acontecer, porque Fica bem à vontade. se ela for acontecer, quer dizer que eu tenho mais um tempo de vida, né? Então, eu digo assim, ó, cara, o que se apresentar pra mim, eu topo. Sim. O que se apresentar pra mim, eu topo. Só que o que se apresentou e eu acabei tendo algum êxito, né, e consegui ter uma boa troca com o público, foi dar aula. Só que óbvio, a gente vai já tendo algumas concessões pessoais. Então, eu já não trabalho mais de manhã. Eu botei na minha cabeça. Eu não quero Tu mais faz o trabalhar teu de manhã. breakfast? Eu faço meu breakfast às 9h30. Que Isso. mentira, meu Deus, pode mentir em pleno podcast. Meu breakfast às 9h30. 9h30 para as 11. Bom, mas enfim, é que algumas vezes a gente faz um pouco mais tarde. Tu tem que entender que é um intervalo Ah, entre sim. 9h30, vou te defender, Maria. Isso. E 11h30. Claro. É que assim, ó... É que ele estudou, a vida mudou e além do final de semana ele tem amanhã. Sim. E foi quando eu Liberdade, desromantizei. gente, é isso. Tô falando isso agora. Essa questão do dinheiro. Porque um dos aplicativos que os meus pais tinham me colocado era que tinha que trabalhar. Muito trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica o homem. Isso pega, né? Aquele trabalho que pesa nas costas, né, Mário? Então, eu me lembro que há 6 anos atrás, eu tava dando 13 horas de aula por dia. Antes da pandemia. E ganhando hora-aula. Com a pandemia, e olha só, a pandemia me fez modificar. E de repente, né, eu também não vou fazer autoelogio, mas quando eu lancei meus cursos digitais na plataforma Hotmart, com a influência de vários mentores que eu tive, mas um deles que as pessoas me acompanham nas redes foi o Wendel Carvalho, teve Érico Rocha, teve Pedro Superti, bom, enfim, que em 30 dias vendendo cursos, eu vendi 100 mil reais, recebi a plaquinha. Sim. Depois do ano passado eu recebi, porque em 6 meses eu tinha batido os 500 mil reais. Então eu percebi o seguinte, cara, eu posso sair da hora-aula. Eu posso sair da hora-aula. Ah, então quer dizer que tu ganhou 500 mil reais? Não. Quer dizer que a receita foi de 500 mil reais. Mas teve 100 mil reais de tráfego pago, teve valor dos professores, teve hospedagem, entendeu? Mas é uma receita que eu nunca imaginei. Sim. Então, nesse ponto, eu vejo que é isso. A nossa capacidade de, usando tempo, conhecimento e dinheiro, a gente conseguir ter um pouco de vida mais confortável. Até em coisas pequenas. Nos últimos anos eu descobri o seguinte, eu gosto de calça de alfaiataria. Pronto, é um desejo meu. E as pessoas têm vergonha de dizer isso. Eu gosto de calça de alfaiataria. Ah, mas e o carrão? Eu não tenho problema com o carrão. Então, cada pessoa tem as suas coisas. O seu luxo. O seu luxo. E o meu luxo foi, olha só. Calça de alfaiataria. Calça de alfaiataria. Eu acho chique. Mário, o que te recarrega? Sem sombra de dúvidas, aqueles pequenos momentos efêmeros que nós vivemos com a família e com os amigos. Aquilo me recarrega. Aquilo me recarrega. Que lindo, Mário. Eu digo assim, efetivamente isso me recarrega. Tem uma parte na tua casa que tu gosta de estar mais? Tirando o quarto com a esposa? Quando a Vânia não tá de obra em casa, eu gosto muito da minha... Ou de faxina. Eu gosto de muito... obra ou faxina. De obra. Não, mas mais obra. Tá? Eu gosto muito da cozinha. Eu amo cozinhar. Eu sou fã do MasterChef. Então eu gosto de cozinhar. Pra mim é terapêutico. Cozinhar pra mim é fantástico. Tanto que ela fez obras, né, na cozinha ali, um monte de coisa. Eu falo, eu quero meu fogão aqui, eu quero a minha mesa aqui, e eu quero minha torre quente aqui, porque se eu abrir aqui eu já pego meus temperos. Eu gosto disso. Foi a única exigência, o resto ficou com ela. Então, é uma coisa que... E para muitas pessoas hoje em dia, né? Elas procuram momentos, né? Seja no esporte, no paddle, enfim, na leitura. O meu é na cozinha. Eu adoro cozinhar. Não sou tão conhecedor, mas assim, ó... Mas cozinha bem. Sabe daquela coisa do propósito? Sabe quando a gente viaja e diz... Ai, bem que a gente podia morar aqui, né? Sabe? Quando eu tô cozinhando, eu penso... Cara, bem que eu podia ter um restaurante, né? Óbvio, mas a vida não me proporcionou isso. Mas eu tô recém com 52 anos. Com certeza. Né? Até os 95 tem muito jogo. Mário, aproveitando o momento, toma uma aguinha, que nós vamos fazer uma perguntinha pra ti, que eu tenho certeza que tu tem muito a entregar nesse tema. Entre eu e a minha irmã, a gente pode responder qualquer pergunta. Tá. Quem é a tua irmã?
Deixa ela fazer a pergunta. Mário. Pergunta qualquer coisa. Assim, ó. Mário, a gente vê aqui no mercado de trabalho muitas situações em que pessoas altamente capacitadas acabam ganhando menos do que outras com menos preparo. Como que tu enxerga essa realidade? Isso desmotiva os teus alunos e como tu trabalha este tema com eles? Essa é a minha irmã que sabe. Boa, entendi. Precisava, mas a pergunta foi Recém muito agora. densa, né? É, eu pensei que recém fosse lá agora para a eu capital da entendi. Austrália. Bom, mas enfim, eu digo assim, ó. Chega um pouco desse mimimi, né? Eu não suporto as pessoas quando olham pro Neymar e dizem, como é que o Neymar pode ganhar tantos milhões? Cara, ganha. Ele não tá roubando dinheiro de ninguém. Mas eu estudei, fiz nível superior, parará. Tá bem, mas eu tô te dizendo que formação é diferente de capacidade. Formação é diferente de capacidade. Então, tu tem o mestrado e tá reclamando. Cara, então, tu tem o mestrado, mas efetivamente este conhecimento não tá surtindo efeito, ele não tá contrabalanceando o que a sociedade precisa. Então tu tem que ser relevante. Não pode te esconder atrás de um título, não pode esconder. É assim, ó. Por muito. Eu me formei em matemática licenciatura plena em matemática, não tenho formação em mais nada. Tá? Mas eu consegui descobrir uma forma de me comunicar bem com as pessoas e transformar o conteúdo de uma maneira acessível. Então tu adere isso à tua capacidade? A capacidade muito mais do que a formação. Tá. E eu sei que muitas vezes as pessoas dizem, eu preciso só do diploma. Isto, porque efetivamente é a vida que vai te lançar para isso. Então, me surpreende muito que nas escolas nós ainda não temos de maneira efetiva cadeiras de inteligência emocional, de empreendedorismo, sabe? Porque as pessoas pensam, e eu digo isso para os meus alunos, cara, tu vai fazer a faculdade? Sim. Tu vai fazer o vestibular? Vai. Passou. É o primeiro processo. Seja o melhor aluno, um dos melhores alunos, já tenta entrar para um projeto de pesquisa dentro da faculdade, e depois disso tu vai tentar fazer um pós-graduação, mestrado, ou tu vai tentar um intercâmbio, e tu vai... É isso, e a vida é isso. Cada vez nós tentamos ser mais relevantes. Aqueles 3 dados que tu falou, do dinheiro, do tempo e do conhecimento, a gente sempre traz muito para as empresas o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Tu pode ser uma pessoa munida de autoconhecimento, um médico renomado, passou em primeiro lugar, conhecimento aqui, mas habilidade para lidar com pessoas é intragável. Então, sempre tem que ter essas 3 coisinhas, do meu ponto de vista, ter um equilíbrio entre conhecimento, a habilidade e a atitude para fazer o que com esses 2? Eu queria complementar que eu acho que isso que o Mário falou, que ele trouxe nessa questão, hoje, se a gente for avaliar no contexto, as pessoas são muito carentes do ponto de vista, na minha percepção, posso estar enganada, mas eu vejo que as pessoas têm as suas experiências, nós somos resultado do que nós temos de experiências vividas, do que nós aprendemos ao longo, né, do que a gente foi adquirindo, e também, obviamente, das soft skills. Então, quando a gente olha para essas situações mais delicadinhas, assim, de lidar com pessoas, de saber se comunicar, de saber a dor do outro, às vezes tu pode ter um colega do lado, como o próprio Mário falou, vai lá, tem um profissional que tem doutorado. Gente, ele não sabe muitas vezes ganhar dinheiro. É um profissional que tem todo o conhecimento. Falta habilidade para aquilo. Mas falta essa habilidade para conseguir fazer aquele conhecimento virar em dinheiro, para repercutir na vida dele algo que vai trazer muitos benefícios. Enfim, o dinheiro, não é como o Mário falou, não é ruim. Ele traz segurança, ele traz qualidade de vida, ele vai trazer outras questões, né? E eu acho que isso acaba sendo uma questão que às vezes tu deve perceber em diferentes níveis com os teus alunos. A gente acaba percebendo que isso tem muito, né? Eu digo assim, Yasmine, na vida, poucas coisas são conceitos objetivos ou sacramentados, né? Tudo é subjetivo. Óbvio que eu disse no início que dinheiro efetivamente traz felicidade, porque ele traz um pouco mais de opções de escolha, como tu disse, segurança. Mas ao mesmo tempo que o dinheiro, ele te traz ou ele te aproxima de predadores. O dinheiro te aproxima de predadores. Então, não existe almoço grátis. Né? Não existe almoço grátis. Tu vai ter dinheiro? Sim, óbvio. Ninguém vai sequestrar o morador de rua. Né? Então, óbvio que os predadores, as pessoas que... Ninguém dá golpe numa pessoa que está sem nenhum tipo de dinheiro.
Vamos lá, se a pessoa não tem conta do banco porque está negativada, ela não tem crédito, alguém vai dar um golpe do empréstimo no banco? Não, eles vão para quem tem essa possibilidade. O dinheiro, efetivamente, ele aproxima de ti predadores. Claro. Tá? Então, a gente tem que saber que tudo que é bom traz o seu lado também negativo. E o equilíbrio, eu digo que é isso. Né? Se não me engano, parafraseando, foi o próprio Maquiavel que falou isso, de trazer predadores, por isso que me vem à cabeça isso. Né? Maquiavel que foi o grande, ainda é, talvez... né, o grande mestre da política. O grande mestre da política. Todo mundo que a gente vê hoje aí dos nossos grandes líderes nacionais e mundiais, parece que eles leram o Príncipe, né? Parece que os Médici estavam ali, eles vivenciaram isso. Então, eu vejo muito disso, das pessoas reclamarem. E eu pergunto o seguinte, efetivamente, o que vai adiantar tu reclamar do Neymar? O que vai adiantar tu reclamar da Virgínia Fonseca? Cara, te preocupa ou mantém o foco naquilo sobre o qual tu tem controle ou influência. Sim. Então, eu tenho controle em amanhã ir à academia? Eu tenho controle sobre isso? Tenho. Tu vai? Mas eu tenho controle, eu posso ir. Se eu disser, eu vou. Aí é escolha. Isso. Não, mas eu vou. Mas E olha só, vamos voltar. Como o dinheiro traz felicidade? Porque ele me dá a escolha de eu ir pela manhã na academia. Vejam, é isso que eu quero te dizer. Entendo. Então, ele te dá mais possibilidade de escolha. Mas, quando nós estamos nesse interstício, né, de possibilidades, o que a gente vê? A gente vê as pessoas só reclamando. Então, eu tenho controle sobre isso? Tenho, então eu posso ir à academia. Agora, se perguntar o seguinte, mas o governo não sei o quê. Eu tenho controle sobre o governo? Não. Então eu não perco meu tempo debatendo o governo. Eu, particularmente, não. Quer debater, tu quer ficar 2 horas na internet... Às vezes é perder tempo. Às vezes é importante a gente se posicionar, falar os nossos valores, os nossos ideais, aquilo que a gente acredita. Não pode ver como... um debate. Às vezes o debate é saudável, é enriquecedor. Eu acho. Tá, e respeito. Então vamos debater uma coisa, aproveitando o gancho. Só um pouquinho. Eu acho e respeito. Só que eu não faço mais. Claro. Porque eu não tenho controle. Eu tô respeitando isso. Mas como eu não tenho controle, tu nunca vai me ver debatendo política. Porque eu não tenho nem controle sobre o que a outra pessoa pensa. Claro. Então, pra mim, neste momento, que eu ainda sou muito novo e que tô em escalada, não tenho controle, não tenho influência. Mário, brevemente eu quero abrir um tema contigo. É assim, ó. Ainda nesse tema de desigualdade, gostaria de te fazer uma pergunta. Os sistemas de cotas é frequentemente debatido. Há quem veja como justiça social ou há quem veja como uma divisão, tá? Qual é a tua visão e como teus alunos lidam num ambiente assim dos cursinhos neste tema? Bom, eu também sou professor de humanas no vestibular, né, no pré-vestibular. E sempre é assunto que são recorrentes. E é muito difícil falar no Brasil, um país que tem taxas de feminicídio muito grandes, o racismo, a injúria racial são gritantes, e mesmo assim uma parcela da sociedade acredita que não seja, que não haja, né? As pessoas acreditam que não. E a gente sabe que o Brasil, ele se brutalizou. O Brasil é um país brutalizado, tá? Que termo chocante, mas isso, é fato, né? E a gente se acostuma com isso. Nós nos acostumamos, como vai piorando cada vez um pouquinho mais. Eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando de candidato A e B, porque eu já não entro mais nesse jogo. Sim. Não compro o pacote completo de nenhum deles. Acho que cada um pode ter os seus pontos positivos. Mas eu digo o seguinte, ó. A questão do racismo, ela é efetivamente estrutural, institucional. Todo tipo de racismo ele existe. E tu vai perceber quando é que tu é machista ou quando tu é racista em alguns episódios. E tu já vai ter vivenciado alguns. Eu já vi muita gente dizendo o seguinte, ó. Quando o Vini Júnior começou a sofrer casos de racismo, o cara diz assim, ó. Lá do 3º ou 4º caso. Mas também já tá exagerando esse Vini Júnior. Então só pode reclamar do racismo até 3 vezes. Na 4ª não pode mais. Na 4ª já é mimimi. Vejam, e aí tu identifica que a nossa sociedade é racista. Tá? Mas o Vini Júnior provoca. Mas eu também provoco, outro jogador também provoca, mas nem por isso tu faz algo racista.
tu vai lá e provoca, tu vai lá e aponta o dedo, diz eu sou melhor, eu jogo melhor do que tu, né? Vocês são nossos filhos, mas tu não fala termos racistas. Então, a gente percebe que a sociedade, ela é. E o mais triste que eu percebo é que, num dado momento, nós tivemos um processo evolutivo, né, em relação a temas como o racismo e o machismo, e nós estamos no processo agora involutivo. A gente está retrocedendo em alguns aspectos, mundialmente, inclusive, né? Percebe que o machismo a gente verifica de maneira velada quando, sem nenhuma explicação óbvia, o homem senta na cabeceira da mesa. Sim. Né? Sim. Na posição de comando. Então, são coisas que existem. O sistema de cotas ele vem, porque é evidente, a gente não pode falar em meritocracia se existe um abismo entre duas crianças. Uma desigualdade. Se uma criança, meus filhos todos estudaram em escola particular, meus filhos fizeram curso de inglês, meus filhos fizeram pré-vestibular e passaram no sistema universal, porque nas cotas não vão passar, porque ele não pode disputar em condições de igualdade com quem teve durante 5 anos pedindo dinheiro de uma sinaleira, ou a escola onde ele frequentou não teve professores de física, de matemática. Então não dá para tu dizer, mas se tu pode, é por isso que eu digo, mas se tu consegue, se tu acredita... Se tu estudar, tu consegue. Isso. Então, nós temos temos que relativizar isso. E são algumas coisas assim, ó. Como eu não discuto mais, eu até aceito que as pessoas falem qualquer bobagem, né? Enfim. Eu acho que a pessoa até quando fica mais tola, ela até acaba ficando mais feliz, né? Porque ela, enfim, qualquer coisa serve. E aí tu acaba desligando, porque, enfim, não há ressonância, né? Quando tu conversa com algumas pessoas. Mas eu acho que é o processo que ele tem que acontecer no mundo todo. Afinal, o que aconteceu com os negros durante 450 anos no Brasil de maneira efetiva não vai ser corrigido em 50 anos. Então, eu acho que o sistema de cotas é algo que é salutar, porque ele nivela o jogo. Eu sei que a pessoa que estava lá e que não foi pro sistema de cotas, ela olha e diz, como é que essa pessoa com 40 pontos que eu passou e eu não passei? Mas tu tem que ser tu tem que ter mais amplitude no debate. Vamos olhar quem foram os teus pais, quem foram os teus avós, quem foram os teus tataravós. Quem foi escravo? Porque isso é uma reação em cadeia, né? Ela acaba se desenvolvendo. Mas sem muita polêmica. É do que eu acredito. Não, né? Com certeza. Teve um caso até que foi muito comentado, que foi uma fake news, eu não sei se vocês se lembram, quando o Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal, ele foi o primeiro negro, né, a assumir a cadeira. E aí surgiu uma fake news onde que ele dizia assim, cotas, não, obrigada, eu estudei. E na verdade era uma mentira, isso não foi uma fala dele, porque ele em 2012 ele acabou votando, né, no sistema de cotas. Por quê? Porque a história dele é muito bonita, eu acho muito bonita, né? Ele, na verdade, ele era filho de um pedreiro, tá? E ele estudou, ele trabalhava numa gráfica. O pai sustentava ele como pedreiro e ele dormia na própria gráfica para, assim, se formar em direito. Então, quer dizer o quê? Ele venceu. Mas a que custo? Foi muito mais dificultoso, muito mais pesado para ele chegar onde chegou. Então, é uma questão assim que a igualdade não tem como lutar, não. Talvez a gente seja algo assim que nós não vamos alcançar, mas é uma luta. É que não é a regra, né? A regra é que quanto mais acesso tu tiveres, mais facilidade tu vai ter. As exceções são essas. As exceções, e as exceções exato. Existem, porque a exceção é o que justifica a regra, né? Então, são histórias que muitas vezes são colocadas para dizer, viu como não precisa? Não funciona bem assim, né? Não funciona. Eu vejo assim, eu digo, eu não dou a devida importância para assuntos de governo, porque efetivamente na minha vida eles não farão efeito, mas eu sei que a presença do governo é importante, né? A presença do Estado é importante, principalmente para aquelas pessoas que precisam do Estado, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a questão da segurança pública. Eu estou dizendo que pessoalmente eu não preciso do governo, então eu acabo não discutindo isso, porque é algo sobre o qual eu não tenho controle. E se modificar, eu digo assim, com toda a humildade do mundo, se modificar, não acaba modificando a minha vida, modifica a vida das pessoas que precisam do governo. Então, aí sim a gente tem que se posicionar e tudo mais. Mas eu ainda continuo naquela, sabe? Não tenho controle sobre isso. Realmente, se eu não tenho controle, eu posso gastar a minha energia em outros assuntos. E acabei ficando assim. E eu vou te dizer uma coisa. Quando tu sai desse tempo... Porque o Brasil,
é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos tu já tem quem é republicano, tu já tem quem é democrata. E tem os estados pêndulos, ela não é, porque a eleição lá é diferente. Sim. No Brasil, eu digo assim, ó, no Brasil, tu tem 45% que é da esquerda, 45% que é de direita, tem pessoas da esquerda que são boas, tem pessoas da direita que são boas, tem pessoa da esquerda que é ruim, tem pessoa da direita que é ruim, então a gente não classifica as pessoas dessa maneira, Sim, é com só um certeza. posicionamento político. Então tu tem 90% da população que, olha, aconteça o que acontecer, a próxima eleição, o candidato derrotado vai ter 45% e o vencedor vai ter 55%. Ou nem isso, 52%. E tem 10% das pessoas que fica desse limbo. Eu acho que eu vou nesse. Na verdade, quem decide a eleição no Brasil é 10% das pessoas. Eu gostei um pouquinho desse, mas também gostei um pouquinho desse. Mas é 10% das pessoas. Os 45% que estão ideologicamente ligados ao campo da direita, esse tu não vai mudar. Os 45% que estão ligados ao campo da esquerda, esse tu não vai mudar. Tu vai dialogar com 10%. Mário, vamos lá, vamos dar uma descontraída. Vamos. Mário, Traz o uísque, qual por a favor. cor preferida? Não, tô brincando. Vermelho. Sou colorado, né? Tinha que dizer isso. Mário, tu já precisou. Bom, vamos entrar num bloco bem importante que a gente sempre costuma fazer, que é Mário pra Mari. Tá. Você conhece o Mário? Trabalho com móveis. Eu não consegui controlar. Vamos lá. Eu tenho controle sobre isso? Não. Então eu falei, Relaxa. cara, conhece o Mário, aquele atrás do armário? Eu não vou falar a palavra, porque senão o YouTube acaba Não. o algoritmo. Mário, Mas olhos rompantes. eu falei o seguinte, então, Mário, é aquele que trabalha com móveis. Já quebra o gelo. Ah, tu conhece o Mário? Uma que eu faço que é muito boa. Tu conhece o Mário? Aquele, né? Eu falei, qual? A pessoa, não, da brincadeira. Que brincadeira? A pessoa fica sem saber. Uma dessa é boa. A segunda, quando eu não conheço a pessoa. E a segunda é, sim, mas não me lembro de ti. É que foram tantas pessoas. Pronto, acabou. Mário, de Mário pra Mário. Como que... Primeiro, vou te elogiar. Como tu tá bonito, Mário. Essa é tua nova versão. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui, Faz. eu vou interromper. Porque vocês abordaram um certo tema e eu aqui já tava me coçando pra abordar outro. Diga, Tá. vamos lá. Porque eu conheço o Mário há muitos anos, eu Tá. e Yasmine. Fui aluna do Mário em 2004. Sede antiga ainda. Tá, mas assim, Sim, bastante apaga tempo. isso porque senão vai denunciar a minha idade e a Bastante dele, tempo. então já corta. Mas, enfim, eu me lembro do Mário nessa época com outra versão, É. física. E aí, aproveitando esse gancho que a Liane trouxe... Eu lembrei uma coisa que a Vânia fala, mas eu não posso Que falar. Aproveitando esse gancho que a Vânia... Olha troquei aqui as bolas. Que a Liane trouxe, tu mudou aparentemente muito. Então a gente percebe que hoje tu tem uma postura diante da vida com a tua saúde, que isso reflete na tua aparência física. E isso é muito legal. Porque é como se tu tivesse... tu encara hoje, talvez, de outra forma. E queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, trazendo pro meu lado, né? Cara, o pior é o seguinte, também não vou romantizar a obesidade. Tá. A obesidade é ruim. Não vou romantizar, tá? Por muito tempo, como um subterfúgio em busca da felicidade, tu usa. Eu sou gordinho e eu tô feliz. E eu, por muito tempo. Então, não vou romantizar isso. É uma doença que me levou, óbvio, a uma pré-diabetes, que me levou, a um dado momento, o médico dizer o seguinte, ou tu te modifica, ou tu, daqui um pouco, vai entrar efetivamente na insulina. Não que seja algo, né? Sim. Ainda bem que temos Mas é algo que tu insulina. gostaria de Há evitar. 40 anos atrás nós não Claro. tínhamos insulina, né? Então a pessoa descobria e morria. Hoje nós temos insulina. Mas quando ele disse isso, eu falei, cara, e óbvio, não vem sozinho. Claro. Veio diabetes, veio já o coração, não tá muito bom, já Desenvolve veio uma síndrome hipertensão, metabólica. e veio um monte de coisa. E eu digo assim, cara, eu gosto tanto da minha vida. Eu gosto tanto desses momentos, eu gosto tanto de estar entre os amigos, eu gosto tanto de trabalhar, eu gosto, bom, da vida em família, eu gosto das coisas. E não quero ser chato, mas eu sou uma pessoa feliz naturalmente, então algumas vezes a gente fica até chato por causa disso. E eu falei, cara, tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. E eu falei, eu vou mudar. E óbvio, tu vai te adequando. Dos medicamentos que eu comecei a tomar há um ano atrás, já vai terminar. Dos medicamentos que eu comecei a tomar 1 ano atrás,
eu já reduzi a metade do que eu tomo hoje. Sim. Tá? E eu espero que em algum momento eu possa tirar da hipertensão, eu possa tirar, enfim, um Glixambi, que controla o nível de açúcar do sangue. Mas o mais importante e a gente já sabe disso, a gente sabe como mexe com a nossa autoestima. Claro. Mexe, óbvio. Hoje que mexe com a tu te acha mais jovem, mais bonito, me conta. Cara, óbvio. É Eu posso visível. dizer, eu me acho soda. Soda. É porque a gente tá no YouTube. Com licença, tem um depoimento aqui de uma aluna pra ti. Pois não. Quem é o Mário? É o cara mais incrível que eu conheci. Um verdadeiro cavalheiro, coração enorme, extremamente trabalhador, empreendedor, ama viajar. Muito desorganizado, mas com as coisas pessoais dele. Mas sem dúvida, o cara que merece o melhor que a vida possa proporcionar. Ex-aluna Vânia. Eu imagino que sim. Eu já ia. Eu imagino que sim. Eu fiquei Eu já ia. Outra coisa que eu costumo falar muito para as pessoas é a luz e a sombra, né? Não sei quanto tempo nós temos ainda, se dá para ir mais um Tá pouquinho. terminando. Nós bora temos lá. menos- 30 minutos? menos Que 10. legal, Pamela. Bora. Assim, ó. 30 Marlene minutos. Matos. Tu começa a falar e tu fica muito profundo. Tá, mas eu vou Seja falar assim, ó, mais luz e raso. sombra, luz e sombra. Eu sou essa pessoa mais extrovertida, eu sou a pessoa que gosta de conversar. Por muito eu já fui mais, hoje eu sou um pouco mais recluso, sabe? Na minha casa só entra quem eu realmente gosto, só quem eu realmente quero, sabe? Não é mais aquela coisa assim, eu vou suportar. Não suporto mais ninguém. Eu já cheguei à fase que eu não Tamo tenho que junto suportar nessa. mais ninguém. Com então, certeza. É óbvio, toda luz traz uma sombra e vice-versa. Então se eu sou o cara mais extrovertido, mais espontâneo, mais... óbvio, por óbvio eu vou ser mais desorganizado. Ai, tá. Não dá pra ser bom em Tô me tudo, né, defendendo, Mário? tô me defendendo. Não dá pra ser Agora, bom Eu em não tô tudo. entendendo a lógica. Não, tô entendendo assim, porque a Vânia me aceita dessa maneira. Ela me aceita dessa maneira. Eu sou o cara mais organizado e ela me ajuda muito nisso e eu tento me policiar. Assim como a Vânia é virginiana. Não eu já ia começa dizer. tu A e a Vânia Denise Virginiana. com essa Não, desculpa mas assim, ó, de justificar as manias delas com o signo. Mas é luz e sombra. É luz e sombra. Óbvio que a pessoa que é mais maniática por limpeza, por organização, ela acaba sendo, na sombra, a pessoa mais chata. Mas na luz, é uma pessoa ótimo. extremamente Tá, cuidadosa. deixa É uma eu- pessoa que se preocupa contigo. Então a Vânia se preocupa muito comigo. Oh. Muito. É porque toda pessoa... Não tem pessoa só luz. É que eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer a Vânia, mas a Vânia é uma pessoa que a gente olha e vê uma pureza nela. Isso. É uma pessoa muito boa, realmente. Ela é agradável, né? Ela é meiga. E às vezes ela tem uns rompantes, mas Os não é rompantes. sempre. Isso. Mas é isso. Mário, Oi. vamos finalizar do Mário pra... Tem 27 minutos. De Mário pra Mário. Sim. Uma cor, tu já disse, vermelho. Vermelho. Um time, os colorados. Isso. Tá. Uma viagem que tu fez, que foi marcante. A gente tinha um episódio pra falar sobre isso, né? É verdade. Eu sou viajante. Outra coisa que eu poderia ser. Bom, eu tenho um canal no YouTube, né? Eu e a Vânia, Gaúchos pelo Mundo. Mas esse canal que a gente só fez pra guardar nossas viagens. Tá. Mas se um dia eu puder ganhar dinheiro com isso, Ai, tu vai me seria trazer muito feliz. muita felicidade. Olha aí, ó. Um dos 3 pilares. Mas eu amo viajar. A gente já viajou bastante, muitos países. E vou viajar esse final de ano. Estamos aqui, estamos nesse Mário, podcast, eu Um posso lugar, falar. Mário. A Liane perguntou um lugar. Mário. Estamos nesse ano, em maio de 2025, e em novembro de 2025, eu e a Vânia iremos para a Tailândia. Tá, mas foi uma viagem que tu já fez. Egito. Tá. Uma característica numa pessoa que tu admira, algo que te faz te aproximar, admirá-la, algo que tu olha assim, poxa, isso aqui pra mim bate, dá match. Conhecimento. Perfeito. Vou dar até um exemplo. Um Sim. exemplo. Eu, nesse mundo dos nossos esportes, eu conheci o André, esposo de alguém que vocês conhecem. E o André é um cara muito especial, porque ele tem domínio sobre muito assunto. Ele é muito culto. E Ele eu joga gosto. muito Joga bem, muito, joga muito. Mas é muito legal, sabe? Eu gosto muito disso. Porque eu sempre digo assim, a gente tem pra aprender com todo mundo. Com algumas pessoas a gente tem pra aprender 5 minutos. E ok. Com outros a gente tem 1 hora. Com outros a gente tem a vida inteira. Então, eu gosto muito das pessoas que somem. Eu não gosto daquela pessoa que vem assim, ó. Ai, eu quero dividir contigo um problemão. Tá. Divide, né? Divide.
O problema quando dividido, ele se duplica, concorda comigo? Sim. Se duplica, porque, poxa, se tu Professora de matemática. E lógica. Parece E meio, lógica. meio frio, mas meio duro. Muito frio. Se tu não resolveu teus problemas, o que eu vou poder fazer? Mas tu é professor de matemática, isso. tu tem que resolver A problema. lógica disso. Resolva você. Entendeu? Você resolva o seu problema. Mas tu quer dividir comigo? Sim. É aí que tá. E aí tu tem um problema dividido ao meio. Já a felicidade, agora eu vou acabar. Não. Já a felicidade, como é que é a Ana Rita? É. Ana Rita. Já a felicidade, tu duplica. Porque se eu tô feliz e eu te conto uma coisa que Você tá me é deixando muito é feliz, verdade. tu tem 2 pessoas felizes. É verdade, Mário. Depois, antes que ela faça a próxima pergunta, tá, o André, tu é um cara bacana, de conhecimento, tá. Aí, tipo assim, eu fui de lambuja, assim. Não, mas é que eu gosto bastante de ti também. Mas o que eu quero dizer Mas foi a lambuja. Não, mas é que Meu por conhecimento exemplo, é assim. eu coloco assim, ó, não, o André, ele é fantástico, porque a gente tá falando de Fórmula 1. Acima da média. E ele tem conhecimento de Fórmula 1. E de repente a gente tá falando da plantação de pepinos em conserva, não sei do quê. E ele disse, uma vez eu vi uma reportagem sobre não sei o quê das marcas. verdade. E ele tem essa... Óbvio, isso é o conhecimento que a gente constrói na vida toda. Eu dei o exemplo porque é algo que realmente... Entre outras pessoas, eu gosto muito disso. Tá. Mário, a gente continua de Mário pra Mário, sabe? Tipo, uma palavra, outra palavra, uma palavra, outra palavra. Não precisa assim, aprofundar muito. Já te aprofundou. A gente sabe Tu que tá é um cara querendo profundo. controlar? Não. Tá, Ela é vai bem lá. um pouquinho Vai controladora. lá, vai lá. Ó, algo que te tira o sono. Café. O meu médico, ele tem que me receitar algumas coisas para eu entrar no sono, porque naturalmente eu tenho dificuldade para dormir. Que Então, também... qual é o teu ponto fraco? Desorganização. Eu gosto disso. A desorganização é um ponto Sentimental, fraco. Mário. Eu tenho dependências emocionais. O drama das outras pessoas me abate muito. O drama das outras pessoas me abate muito. E me deixa para baixo. Por isso que quando eu posso e quando eu não tenho nenhuma influência sobre aquele problema, eu prefiro não saber. Algo que Sério. te brilha os olhos. Hoje, a minha neta. Ah, A minha neta Melissa. é isso, a Melissa, 5 anos, né? E tu vê só, 52 anos já sou avô. Eu vou ser bisavô fácil, olha. Vai. Vai. Vou tentar ser, Vai. olha, quem sabe. Pra encerrar, uma perguntinha aqui, ó. Se a tua vida fosse uma questão de múltipla escolha, qual alternativa você jamais escolheria de novo? Entrar numa roubada, dizer sim sem pensar, confiar demais ou nenhuma das anteriores? Dizer sim sem pensar, sem sombra de dúvidas. Eu aprendi durante essa trajetória a dizer mais nãos, né? Nãos. Não quero fazer, não me cabe. Então dizer sim sem pensar, ela sempre... geralmente ela é nociva. Eu sempre digo o seguinte, tá numa situação complexa, não te manifesta hoje. Dá 24 horas. 24 horas. Difícil, né? E eu ainda cometo esses erros. Eu ainda algumas vezes digo sim e depois me arrependo. Mário, primeiro a gente queria te agradecer por essa conversa. Confesso que foi até um pouco dificultoso a gente conduzir as perguntas, porque tu fala tão bem e tu é tão rico em conhecimento que a gente tem vontade de ficar assim pra ti, ó. Eu fiquei. Agora eu fiquei tô me assim, ó. achando. É verdade, mas isso não é só hoje que eu penso. Eu já pensava isso, eu te admiro muito por isso. E eu gosto de aprender contigo, então quando tu quiser, mas a gente às vezes entra em debates, né? A gente às Sim, vezes sim. conflita. Hoje não, a gente resolveu mais no amigável. A caneca. A caneca fez toda a Eu diferença. acho que o próximo episódio a gente traz uma garrafa de vinho, porque é meio que uma filosofia, né? Um troço muito bacana. Mas assim, eu acho que daria pra nós gravar mais 3, 4 episódios contigo, usando cada tema, porque seria enriquecedor e tenho certeza que tu traria muito é conteúdo só a gente pras tirar a nossas. Pâmela da jogada. A Tem Pâmela muito começou pra agregar. a 5. Eu acho que ainda... Olha só. Raso, Mário, raso. Eu vou dizer. Vamos lá. Quem sabe daqui a uns meses, alguns anos, um dos episódios do podcast seja com 2 ou 3 entrevistados, hein? Uma roda de debates, hein? Olha só. Isso. Tá me deixando curiosa. Pois é. Bom, então, com isso que eu gostaria de... Obrigada, caneta Mário. minha? É. Tá. Bom, Peraí, vamos só fazer um adendo aqui. Lê pra nós o nomezinho da caneta. Riscale. Riscale, nossa corretora de seguros, nossa que eu consegui patrocinadora do Pó de Pimenta. Ela está conosco nessa segunda temporada novamente. Gostaríamos de agradecer por toda a credibilidade, por ter confiado em nós. Então, você que procura um seguro de casa, de automóvel, um seguro de vida, já sabe. Riscale, corretora de seguros. Foi boa essa, né? Muito boa. Complementar. E eu digo mais.
Eu não gosto de falar. Eu digo mais. Muitas vezes, um programa qualificado, ele atrai um determinado grupo de pessoas. Certo. Né? E quando a conversa é mais qualificada ainda, é difícil de viralizar. Eu digo isso porque eu parei muito tempo de ficar vendo métricas e sim vendo a qualidade. Que pessoas vocês querem atingir? Cara, eu vejo o crescimento do Pó de Pimenta e ele é um crescimento constante. E óbvio, ele vem junto com o crescimento de vocês. Sim. Porque, cara, é super difícil gravar. Eu imagino vocês no primeiro episódio. O que a gente faz? Agora o negócio já sai mais natural. E aí, quer ter resultado? É 2, 3, 4 anos. É justamente isso. Por isso que no ano que vem estarei aqui de novo. Se Deus quiser. Então tá, gostaríamos de agradecer então aos nossos patrocinadores. Clínica Integrada Dr. Danilo Soares, tá? A clínica oferece um atendimento completo em saúde e bem-estar, com uma equipe multidisciplinar e humanizada. Doutora Fernanda Delgado, especialista em estética avançada e harmonia facial. Mostra pra eles, Denise, que tu já fez um... Doutora Fernanda Delgado. Com um olhar técnico e sensível, ela ajuda seus pacientes a se sentirem mais confiantes e naturais. Gratidão por caminhar com a gente nessa temporada. Um beijo, Fernanda. Espaço Frida, nosso espaço de cada detalhe pensado em valorizar a beleza única. Espaço Frida, lá, especialista em sobrancelhas, Nutri-Gloss, unhas. Então você que procura um espaço completo na área de estética, você já sabe, Espaço Frida. Moça Bonita, veste mulheres que gostam de estar bem consigo mesma. Hoje estou com essa jaqueta que é da Moça Bonita, então você já sabe, se quiser um look como esse ou algo que vá de encontro até o seu gosto, até você, Moça Bonita Boutique. Ótica Ricardo. A Ótica Ricardo é tradição quando o assunto é cuidado com os olhos. A Ótica Ricardo, agora, mostra aí, ela está numa super promoção para o Dia dos Namorados. Na compra de um par de joias, você ganha um pingente com a inicial do seu amor. Então você já sabe, Ótica Ricardo para presentear agora, que está chegando o Dia dos Namorados. Tu já comprou o presente da Vânia? Ainda não. Tu já sabe, Ótica Ricardo. Tem um monte de possibilidades aí, né? Tem várias. E a nossa última e não menos importante, Terra Sul. Referência quando o assunto é carro de procedência e atendimento de confiança. Eu gostaria de agradecer a Terra Sul pelo atendimento maravilhoso que ela ofereceu para mim, para Denise e para todas nós aqui. E agradecer vocês por terem ficado conosco. Espero que vocês gostem muito desse episódio. Compartilhem, curtem, comentem. É muito importante receber o apoio da nossa comunidade, o apoio das nossas conterrâneas e que vocês continuem esperando e ansiosas para o próximo episódio.